Brinquedo e Imaginação, que é o nosso e-book, né? E vamos tratar de um assunto muito legal, que eu vou dividir em duas partes, né? Que é o sentido o significado do brinquedo, né? Que aí nós vamos trabalhar alguns conceitos fundamentais e um método, né? E esse método é importantíssimo para que nós possamos organizar as nossas aulas de arte. Então eu vou trabalhar com assim um pouco devagar para a gente possa compreender, porque tem alguns conteúdos muito ligados à filosofia, e esses conteúdos eles exigem assim uma reflexão, um pensamento, ficar mais centrado nas questões que nós vamos estar falando, né? E se você ainda não tem o e-book, você pode adquirir o e-book, né? Eu vou colocar aqui o endereço do e-book, tá? Que você pode adquirir, né? Para poder me acompanhar, que nós vamos fazer uma série de aulas sobre o e-book, para que eu possa esclarecer mais, mostrar em que momento está essa ideia das relações entre a ludicidade e a arte, né? Que elas são muito próximas, muito tangente, né? A arte, estética e ludicidade, elas são coisas muito tangentes, né? São conteúdos tangentes. Então nós vamos estar trabalhando essas ideias, e a minha missão aqui, depois de ter lançado o e-book, é poder possibilitar que vocês possam acessar esse conhecimento. Deixa eu arrumar aqui essa câmera. Acessar esse conhecimento a partir da leitura do e-book, né? E se você tem acesso ao e-book, fica mais fácil para você acompanhar. E é claro, se você tem acesso ao e-book, você vai ter acesso a ver esse vídeo também, que nós vamos estar trabalhando, tratando das aulas todos os sábados às 16 horas, vamos estar tratando dos assuntos do livro, do e-book, né? E que você vai ter acesso, porque vai ficar gravado na plataforma onde você adquire o e-book. Não vai ficar gravado no meu Instagram, tá? Mas é acesso para quem tem o e-book, tá? Então, para quem não tem, está tendo acesso agora, vai ter o acesso hoje, e lápis e papel na mão para você ir fazendo anotações, né? Também, tá? Então vamos começar a nossa live de hoje. Nós não vamos terminar esse primeiro conteúdo hoje, porque ele é extenso e exige um pouco mais de centralidade no modo de pensar, de refletir, né? E que você possa estar antenado a essas questões, tá? Então vamos falar sobre o brinquedo de imaginação, que é o nosso e-book. O nosso e-book ele tem o primeiro tópico como o sentido do brinquedo para a criança, né? E aí nós precisamos ver e vamos trabalhar nesse primeiro momento uma reflexão sobre o brinquedo, né? Então a pergunta não é que é o brinquedo, mas como é que se constrói essa ideia de brinquedo, já que quando eu falo brinquedo aqui, vocês têm uma compreensão de brinquedo, apesar de cada um estar numa cidade diferente, em uma região diferente nesse Brasil, você tem uma ideia pela nossa própria língua portuguesa
do que é brinquedo, né? Mas isso não chegou agora, vem se construindo historicamente ao longo da trajetória da civilização humana até que chegue a nós aqui, e eu posso dizer com muita facilidade o que é brinquedo, ou quando eu falo a palavra brinquedo, já remete a uma experiência que você teve quando teve uma infância, né? Esteve numa infância, quando criança, né? E que essa ideia de brinquedo, ela é quase que cultural e notória, né? Assim, para todos nós, tá? Então vamos falar desse brinquedo, né? Depois a gente define o que é brinquedo de uma forma mais técnica e filosófica, para que a gente possa ir encaminhando esse nosso segmento desse entendimento, para que nós possamos compreender a primeira metodologia que está em questão. O primeiro método, na verdade é um método, não metodologia, mas um primeiro método de construção, de pensar o brinquedo como arte e ludicidade, né? Então, coloque aí de onde vocês são, que cidades são, para eu poder ter uma ideia do contexto cultural que vocês estão se relacionando comigo, né? Porque eu vou trabalhar de um modo um pouco mais ou menos acadêmico, mas não engessado na academia, mas buscando sempre algumas referências. Vou trazer alguns autores para dizer, olha, o autor fulano aqui, ciclano, falava isso e tal, né? Então eu vou trazer algumas questões, porque isso é importante, né? Eu, como um artista e cientista, né, eu tenho essa missão, né, de poder estar trabalhando essas questões, tá? Então diga aí de onde vocês são, de onde vocês estão. Tem gente de Marabá aqui, deixa eu ver se eu conheço mais alguém. Uma boa tarde, né? Deixa eu ver quem está por aqui. Boa tarde para... Deixa eu ver quem entrou lá no início. Kedson, né? Kedson Vital, Lei Silva, Denise Rocha, Lei Silva, chovendo muito em Goiás. Olha aqui, tem um professor lá de Goiás, né? Tá chovendo muito, que legal. Aqui também está chovendo bastante, né? No sul do Pará, no sudeste do Pará. Eli Regina, aliás, Eli Regina, né? Gabi, desculpa aí. Paulo Bonfim, quem mais que está por aqui? Ivanassi, Anissa Sardani, Rosa Martins, né? Tem mais gente. Rosa Maria Martins, Liliane, então já tem uma boa turma aqui, né? E uma boa tarde para todos vocês que já chegaram aqui, que estão conectados comigo aqui. Então, essa nossa aula não vai ficar gravada, não vou deixar no Instagram, porque ela faz parte desse conteúdo do e-book, vai ficar lá na plataforma juntamente com o e-book. Para quem adquiriu o e-book, tem acesso à aula permanentemente, tá? Para que possa sempre escutar o que nós vamos estar falando e esclarecendo as dúvidas, né? A partir dessa primeira aula. E assim sucessivamente as aulas vão estar acontecendo. Então vamos falar no nosso primeiro tema, né? Que é o significado do brinquedo para a criança. E vamos falar sobre o brinquedo, né? Os brinquedos, eles participam da vida das crianças cotidianamente, né? Então, aonde tem criança, tem brinquedo, né? Quando você chega numa casa que você já vê no jardim, ou então no hall, na sala, brinquedos, é porque ali tem criança, né? Porque adulto não espalha seus brinquedos. Criança tem o prazer de espalhar brinquedos na casa, né? Então isso é uma premissa. A criança, desde pequenininha,
pequenininha, né? De 1 ano já está jogando as coisas, parece que está marcando o seu terreno naquele espaço, né? Então, cotidianamente. Então, mas os brinquedos, eles servem para a gente identificar habilidades das crianças, serve para desenvolver destrezas físicas, para mostrar representação do mundo, né? Tipo assim, em miniatura, né? Representação do mundo em miniatura. Os fogãozinhos, as bonequinhas, os bebezinhos, os carrinhos, né? Os soldadinhos de plástico, que não é de chumbo hoje, né? É de plástico. O que mais? E tudo que é de miniatura, pequenino, ferramentas, né? Que existe, representa um mundo em miniatura, representa o mundo do adulto através do brinquedo, né? E faz parte dessa construção, né? das crianças. São designados como artefatos no brincar, né? Você pode ver assim que o jogo do xadrez, né? Ele tem várias representações, né? A rainha, o rei, o bispo, o peão, a torre, o cavalo, né? Então, aquelas representações simbólicas daquele jogo, quando ele não é o jogo que é jogado com as regras do xadrez, aquelas peças já viram brinquedo para as crianças, né? O cavalo pula, né? O bispo corre, né? E as crianças fazem uma outra brincadeira que não tem, né? Nada a ver com aquilo. Então, por isso que muitos jogos, eles têm algumas iconografias que eles são utilizados pelas crianças como brinquedo, né? Aqueles objetos que fazem parte daquele cenário, né? Como o War, né? Que tem aqueles soldados, tem aquele mapa e tudo mais daquelas guerras. Aquelas figurinhas, elas começam a ser tratadas como brinquedo, não como peça do jogo, especificamente, né? Então, contar histórias, né? É outro aspecto da relação cotidiana, né? Tanto que quando a gente conta a história, aí a criança quer de novo, né? Ou então quando você conta uma história e vai inventando coisas e puxa um papo aqui, puxa um papo ali, vai inventando um monte de faz de conta e a cabeça da criança começa a fervilhar de ideias e quer participar com você, ela dá uma ideia aqui, dá outra ideia ali, né? As contações de história, elas fazem parte desse mundo lúdico, desse momento de se relacionar com os brinquedos, né? Permite identificação social, né? Então permite assim, identificação social, a boneca e o boneco, né? E o carrinho, né? Que são identificações sociais que estão codificados no brinquedo, né? Às vezes tem até a cor de pele. Hoje tem bonecos e bonecas com cores específicas de pele, né? Devido à própria transformação da sociedade, já houve essa exigência que antes não tinha. Era só a boneca de cabelo louro, com cor de pele e tudo mais, que se fazia e colocava no mercado, né? Hoje não, hoje tem uma variedade, tanto de bonecos quanto de bonecas, né? E porque os bonecos também, a iconografia de bonecos se transformou bastante, né? Que tem até monstros, tem robôs e tudo mais que se transformaram, né? Então, tudo isso serve para a identificação social. Estabelecer diferenciações sexuais, né? Então, as diferenças sexuais, elas são estabelecidas também pelos brinquedos. Tradicionalmente, os meninos brincam com bola e peão. Tradicionalmente, as meninas brincam de fogão com panelinha e boneca, né? Tradicionalmente, né? Isso foi a sociedade paternalista que criou essas divisões e foi se constituindo assim. Hoje não, hoje tem muitas diferenças que já se admite, né? Nessa questão do brincar, assim como as cores azuis são para os meninos, as cores rosa para as meninas, né? E as famílias ainda continuam cultivando isso, né? Outras são as finalidades pedagógicas, né, do brinquedo, porque tem brinquedos que eles são brinquedos ou jogos comuns, mas que servem para desenvolver
um trabalho de aprendizagem através desses brinquedos, né? Como o quebra-cabeça, né? O tangram, as dobraduras de papel, o origami, né? Que ele serve como estabelecer finalidades pedagógicas no ato da brincadeira, do brincar, né? Ou da atividade que o professor possa planejar e fazer com que esses brinquedos façam parte dessa construção, né? Os legos, os blocos de montar, de fazer montagem, né? Tudo isso tem finalidade de brinquedo. Então os brinquedos eles participam da vida da criança cotidianamente, né? Às vezes os brinquedos eles podem ser também o desenho, a pintura, a modelagem com argila ou com massinha, né? Ou as construções que a criança possa fazer, né? Tem esses elementos que são fundamentais, que a gente pode dizer, brinquedo é só objetos que eu posso comprar na loja e a criança tem, e tem muito lá em casa, mas esquece também que tem brinquedos que a criança cria e tem brinquedos que, dentro desse ato do criar, que são os desenhos, são as pinturas, fazem de conta também, eles criam, faz de conta no mundo da criança, que nós vamos ver depois daqui a pouco com um pouco mais de detalhe, né? Tirando uma conclusão inicial sobre essa questão dos brinquedos que participam da vida cotidiana das crianças, nós podemos dizer que o brinquedo é indispensável no desenvolvimento da criança, né? Ele é indispensável. Por que é indispensável? Porque ele desenvolve coordenação motora, né? Ele desenvolve relação visual, né? Através das cores, dos objetos que estimulam a visualidade da criança, através do som. Tem brinquedos que são sonoros, né? Tem brinquedos que são para provar, para morder, né? Tem os bebês, quando estão na fase de sair os dentes, a gente oferece para eles uns brinquedos que eles têm que morder, né? Para poder a gengiva ficar mais fraca, né? Se fortalecer os dentes e os dentes poderem brotar, né? Porque ela sente muita coisa nos dentes e precisa desse estímulo, né? Então tem brinquedos com isso. Então os brinquedos eles fazem parte desse desenvolvimento das crianças, né? Os brinquedos também ele tem um elemento fundamental que participa da ludicidade, né? Então a ludicidade é um campo, né? A ludicidade é um campo de estudo contemporâneo, né? Porque nunca se estudou tanto ludicidade e se estabeleceu uma relação na academia de estudo, de pesquisa sobre ludicidade, que é o meu caso, que eu fui estudar a ludicidade. Eu fui para Portugal para encontrar uma professora que estuda a ludicidade na direção da comunicação, né? Eu em arte, ela na comunicação, e minha orientadora no Brasil no âmbito da educação, né? Então nós juntamos educação, arte e comunicação nesse campo da ludicidade. Ficou uma pesquisa interdisciplinar que essa ludicidade, essa manifestação de ludicidade, ela vai envolver o brinquedo, né? Um dos elementos é o brinquedo, outro é o brincar, que é outro elemento da ludicidade, o recrear. Esse recrear, ele tem duas categorias dentro dele, né? Que é o recrear administrado e o recrear livre, né? Então o recrear administrado é aquele do recreio da escola, né? É um recrear administrado, que tem um tempo limite e tudo mais para papá. Se é um recrear na família, né? Olha, nós vamos fazer um piquenique, né? É um recrear, um piquenique é um recrear, né? E ali é um tempo livre, né? É um recrear baseado na liberdade, né? O outro é o lazer, que é muito parecido, só que o lazer ele não tem nenhum envolvimento, não deve ter nenhum envolvimento institucional, o lazer. O recrear não, o recrear ele tem um envolvimento institucional. O lazer não, o lazer é um lazer livre. Não, olha, hoje eu vou fazer um lazer, né? Eu vou ficar de ócio,
Então eu não vou fazer nada. Então meu lazer é não fazer nada. Eu vou lá para a beira do rio, né? Eu vou pescar lá na beira do rio. Eu vou passear, eu vou fazer uma atividade que hoje é domingo, é o meu tempo. Então eu quero fazer dele qualquer coisa. Eu vou fotografar, eu vou desenhar, eu vou pintar. Pode ser um lazer, né? Todas essas atividades, porque é administrado por você, não é administrado por alguém. Né? Então, o lazer ele tem essa diferença. Então, ele é um tempo livre. É um tempo livre seu que você mesmo administra. O recrear não, é um tempo livre, mas é administrado. Né? Administrado por terceiros. Seja pela família, seja pela escola, seja pelo trabalho, né? Porque às vezes você tem um trabalho que você está realizando e diz, é hora de recrear. Vamos recrear, um tempo livre de recrear, né? Inclusive o almoço é um tempo livre do recrear, não é um tempo livre de lazer, né? O jogo, né, é um outro elemento da ludicidade que ele é caracterizado, basicamente caracterizado como o ganhador e o perdedor. Sempre tem um ganhador e um perdedor, né? Então o jogo ele é algo que é muito complexo, inclusive de estudo, porque ele além do jogo do mundo real, né? Pode ser um futebol, pode ser uma pira, né? que são jogos, né? Sei lá, outro tipo de jogo que possa ter. Tem os jogos virtuais, né? Que também tem ganhadores e perdedores. Outro elemento da ludicidade é o brincar, né? Que eu já tinha falado, mas eu vou reforçar aqui como brincar, como que ele pode ser administrado e pode ser livre, o brincar, né? Quando é que ele é administrado? Quando os adultos colocam o brinquedo que são produzidos pelas indústrias na vida da criança. Então é um brincar administrado, né? Então nós damos para a criança um transforme. A criança vai brincar com um transforme. Então o transforme já vem com um script de como brincar. Vamos colocar na vida da criança Barbie. Já vem um script de como brincar com a Barbie, né? E tem o livre, o brincar livre é aquele que a criança cria. Ela cria as regras, ela cria os brinquedos para colocar nas brincadeiras, ela estabelece a sua liberdade, a sua autonomia nesse ato de brincar, né? E ela não usa nada industrializado, tudo é criado por ela cristaliza as coisas e ela que faz as coisas acontecerem. Então é o brincar livre. Então nós temos aqui um brincar também, que ele é administrado e ele é um brincar livre. Agora, todos esses elementos, né, recrear, lazer, jogo, brincadeira, né, eles são caracterizados por um potencial, que é aí que entra o meu estudo científico sobre o brincar, que é o estético, né? O estético ele vai fazer parte mesmo da vida das crianças, né? Ele vai fazer parte desse contexto de compreender como é que vai significar um brinquedo, seja esse brinquedo industrializado, seja esse brinquedo criado pela criança, né? Então tem um índice estético que vai se estabelecer e a nossa compreensão é buscar compreender em que dimensão está esse brincar, né? Dentro do jogo, dentro do estético, né? Porque isso proporciona, né, esse exercício do estético, da forma estética, da experiência estética, vai proporcionar à criança o exercício da autonomia, né? Então, quando ela destrói um brinquedo industrializado, que às vezes o pai compra um brinquedo muito caro e a criança destrói, ela está exercitando a sua autonomia, porque ela está transformando aquilo que já veio, que ela já exauriu o script da indústria, agora ela quer que aquele brinquedo faça parte da vida dela, né? Não é que o brinquedo chegou e vai fazer parte da vida da criança. Não, ela não faz parte da vida da criança quando ela chega.
a criança tem que adotar. Por isso que muitas vezes a criança abandona, porque ela não adota o brinquedo, né? Aí você, eu comprei isso muito caro e você não brinca, né? Porque ela não adotou, né? Ela precisa adotar, ela precisa fazer ir para num sentido, fazer com que esse brinquedo se desconstrua. Pode ser desconstruir o conceito, desconstruir uma peça, quebrar alguma coisa, para que ela possa reconstruir e fazer parte mesmo da vida dela. Aí sim, aí ela colocou dentro do contexto da vida dela. Então, o brinquedo, nesse sentido, o brinquedo ele vai ser encarado de duas formas. Uma, como artefato, né? E nesse sentido, como artefato, ele é aquele brinquedo que é fabricado pelo adulto, né, enquanto artefato. E o brinquedo vai ser o objeto lúdico, né? E quando ele for o objeto lúdico, é o brinquedo fabricado pela criança. Tem duas coisas que elas são imensamente diferentes, né? Então, aquele brinquedo que é fabricado pelo adulto, ele precisa ter uma correspondência na vida das famílias através das propagandas, das campanhas de marketing, das campanhas publicitárias, para ele poder chegar na vida da criança, né? Das famílias. E diferente do brinquedo fabricado pela criança, não, é qualquer coisa, né? Desde que ela entra em sintonia com o faz de conta. Faz de conta que isso é alguma coisa, né? Como essa caneta aqui. Faz de conta que essa aqui é um homenzinho pulando, né? É um faz de conta, é um objeto. Esse objeto aqui passou a ser um objeto lúdico, né? É um objeto lúdico, porque ela cria isso. Então vamos ter esse artefato lúdico resultante da ação humana, né, sobre as coisas. E que ele pode ser artesanal, pode ser um adulto que criou de forma artesanal, pode ser a indústria que criou esse brinquedo, que ela vai ter, a indústria vai criar vai ter duas categorias de criação de brinquedo. Um, que é aquele brinquedo tradicional, tá? Que seria os carros, os bonecos, todo de plástico e tal, né? Ou de madeira, ou de qualquer outro material, de osso, qualquer outra coisa, outro material que são utilizados tradicionalmente dentro da indústria. E dentro da indústria também tem um outro brinquedo, que é o brinquedo chamado racionalizado, que nós vamos ver mais adiante o papel desse brinquedo racionalizado, que eles são resultado de pesquisas, tanto pesquisas publicitárias, quanto pesquisas reunindo conhecimentos científicos para poder justificar aquele brinquedo. E quando ele é lançado no mercado, ele adquire uma certa categoria, como, por exemplo, esse brinquedo é indicado para criança de 0 a 3 anos, esse brinquedo é indicado para criança de 3 a 6 anos, e assim por diante. E muitas vezes vem a teoria de Piaget para suportar esses estudos, né? Ou então a teoria de Huizinga sobre o jogo para suportar ou justificar a existência daquele brinquedo daquela forma. Então esse é o brinquedo racionalizado, que ele é pensado, planejado, né, para se inserir na vida de muitas famílias. Os brinquedos industrializados, né, eles têm uma característica interessante, porque eles sempre foram industrializados desde muito tempo, né? As minhas informações sobre isso, ele vem do final da Idade Média, que eles começam a ser fabricados, no século XVIII, com as indústrias surgindo, né? Ele passa a ser mais intensamente fabricados, e nesses séculos de atividades sendo fabricados, tanto pela indústria, sendo fabricados artesanalmente, né,
artesanalmente, só para dizer que muitos de vocês que estão aqui brincaram de brinquedo de pegava uma lata de leite, né, furava, colocava areia dentro e fazia o carrinho rodar, né? Ou então a roda da bicicleta velha tirava e saía rodando na rua, né, equilibrando numa vareta, né? Tem também os carrinhos de lata de óleo, né? Antigas latas de óleos que eram latas, não eram garrafa PET como hoje a gente usa, mas eram latas que a gente cortava, né, com a faca e tal, com até um risco de se cortar, mas fazia aqueles caminhãozinhos, aqueles carrinhos, né? Nós fazíamos isso, né? Eu cheguei a fazer muito disso, né? Ou então com sucata, né, que a gente encontrava e montava o brinquedo. Então esses são brinquedos artesanais, né, que muitas vezes são bem feitos por artesãos, e alguns artesãos faziam a corda, colocava a corda e o bichinho saía andando sozinho, né? Fabuloso, né? Com base na ideia do relógio, né, de dar corda, colocava um aparelho de enrolar a coisa e ele saía rolando, né? Então esses são brinquedos artesanais. Eu estive na Europa e em alguns países, como na Itália, na França, na Espanha, em Portugal, que foram os países que eu mais visitei, mais fiquei mais tempo, a gente tem lá os museus de brinquedos, né? E é interessante, eu fui num brinquedo em Sintra, em Portugal, que lá tinha uma parte de brinquedos africanos, artesanais, super interessante, que eram feitos exatamente com esses materiais de latas, né? Feito de latas, então tinha assim calhambeques, caminhões, né? E a iconografia se referia muito às questões culturais africanas, desses elementos que tinha a ver com as questões de guerra, com as guerrilhas na África, né, que aparecia, né, nessa exposição que eu assisti lá no Museu da Criança em Sintra, lá em Portugal. E as indústrias também fazem, né? Então, por exemplo, um brinquedo de corda de um tempo atrás, as crianças hoje, elas não sabem, as nossas crianças hoje não sabem o que é um brinquedo de corda, né, que foi feito pela indústria. Às vezes até brinquedo de controle remoto, tem criança que não sabe, porque está no outro brinquedo, que é o brinquedo do celular, o brinquedo do tablet, o brinquedo do computador, que eles estão brincando agora, né? Então esses outros brinquedos deixaram de fazer parte da vida de determinadas crianças e elas não sabem como é que é aquilo, né? E brinquedo de corda é uma das coisas assim, super interessantes para a criança, e ela, quando ela vê um brinquedo de corda que o bonequinho começa a andar, ou então uma boneca que faz, né, que ele vira a boneca que tem aquela caixa de choro, né, as crianças ficam assim encantadas com aquilo, né, porque é diferente no mundo que eles estão vivendo hoje para aquele mundo que nós vivemos na nossa infância, né, quem é da minha idade, claro, né, teve acesso a esse tipo de brinquedo. Então, esses brinquedos que desapareceram ao longo da história, na transformação da sociedade, eles fazem parte de um acervo cultural, de um acervo de memória, que eles são interessantes a gente preservar, né? Então, os artefatos lúdicos, eles têm esse papel de memória também na nossa sociedade, porque fizeram parte, né, desse contexto. Não quer dizer que eles porque eles têm um determinado, uma determinação de como a criança vai brincar, mas ela é um registro também histórico da sociedade, né? Então nós vamos ter os brinquedos dentro dessa relação como artefato, vamos ter as dimensões do brinquedo que ela vai alcançar, como um brinquedo cultural, um brinquedo ideológico, o brinquedo psicológico, o brinquedo estético, o brinquedo pedagógico, né? Então ele vai alcançar uma diversidade de âmbitos e que desses âmbitos nós vamos explorar a dimensão estética do brinquedo, né? Que é a minha tese.
Então eu vou explorar com vocês, a partir de agora, a dimensão estética do brinquedo e por isso eu vou falar bastante do brinquedo que enquanto é objeto lúdico, né? E fazer algumas críticas ao brinquedo enquanto artefato, né? Apesar de a gente ter assim, a consideração de que esses artefatos eles são importantes pelo registro da própria sociedade, né? Então a gente vai ver assim, que dentro dessa dimensão estética do brinquedo, a gente tem uma inseparabilidade da forma e conteúdo, né? Então a forma e conteúdo elas são inseparáveis. Então o que é forma, que é o que a gente vê, né? A boneca, e o conteúdo dessa boneca. A boneca, o conteúdo é o bebê, a forma é a boneca, né? O conteúdo é o super-herói, a forma é o Superman, é o Lanterna Verde, é a Mulher Maravilha, né? E assim por diante, tá? Então o brinquedo ele não se separa dessa relação forma e conteúdo, né? E que ele vai se apresentar de duas formas ao brincante ou à criança, né? Vamos falar especificamente que esse brincante é a criança, né? Porque é o nosso foco, e que ele vai se apresentar de um modo subjetivo, né? E esse modo subjetivo ele vai se manifestar a partir da imaginação. E da forma objetiva ele vai se manifestar como um artefato lúdico ou um objeto lúdico, né? Objetivo. Então, como isso acontece? Acontece que o artefato lúdico ele não busca a imaginação, né? A imaginação quando se está se fazendo o brinquedo para fazer parte da vida da criança, né? Então, acredito, nesse sentido, as indústrias, os adultos que trabalham nessa perspectiva, acreditam que se eu der um brinquedo para a criança, ela vai imaginar, né? E quando ela não imagina, já vem um script para ela imaginar a partir do script, né? E ela vivencia aquele script até o momento que é possível vivenciar o script. Depois ela simplesmente esquece, né? Aí abandona o brinquedo ou destrói o brinquedo. E no sentido como objeto lúdico, né, que é a transformação maior, nós podemos dizer, até com base em Vygotsky, essa é uma premissa vygotskiana, que a imaginação é o brinquedo. Olha só como é forte isso. A imaginação é o brinquedo. Então, a partir do momento que nós podemos pensar que a imaginação é o brinquedo, qualquer objeto que a criança toque para colocar na brincadeira dela, torna-se brinquedo. Aí vem a premissa benjaminiana, né? Do Walter Benjamin, que ele diz, olha, a sociedade industrial, a sociedade dos adultos que acreditam nisso, tem um erro, porque eles estão fazendo o brinquedo fazer parte da brincadeira. Ele disse, mas não é assim que tem que acontecer, e não é assim que acontece. É o contrário. A criança cria a brincadeira e, por necessidade da brincadeira, ela cria o brinquedo para fazer parte da brincadeira. Esse é um método, né? Então, nós vamos ter um pensamento adulto que está ligado ao pensamento artesanal e ao pensamento industrial, né? De que o brinquedo se adequa à brincadeira por imitação, né? E não é isso que acontece. Aí o Walter Benjamin diz, isso é um erro, né? Ele acusa, ele fala nisso nos seus textos, isso lá no início do século XX, né? Ele já falava sobre isso. E a gente continua errando, continua insistindo que o brinquedo se adequa à brincadeira. E a criança, né? Como a premissa de Vygotsky é verdadeira, que a imaginação é o brinquedo, então ele vai dizer que a criança usa a imaginação para fazer o brinquedo, né? Então, se ela usa a imaginação para fazer o brinquedo, quando ela cria a brincadeira, surge a necessidade
de ter um objeto, de ter algo cristalizado no mundo real para fazer parte da brincadeira, né? Aí ela cria o brinquedo, né? Então, baseado nessas conclusões que eu falei agora aqui, relacionado às questões do brinquedo, como eles participam da vida, da nossa vida, né? Como família, como pai, como mãe, como professor, né? Como pedagogo, como cientista, né? Então a gente pode perguntar, então o que é brinquedo, né? Essa é uma pergunta muito instigadora para o momento contemporâneo. Então, o que é o brinquedo? Aí nós podemos já falar de uma questão que nós estamos falando, que é impossível falar do brinquedo sem pensar no brincar. É impossível falar do brinquedo sem pensar no brincar. Então, o brinquedo, ele pode ser definido assim, né? Baseado em alguns autores, como Bruegel, como Walt Benjamin, como Vygotsky, né? E quem mais? E tem outros autores aí, Sônia Salgado, né? Nós podemos definir o brinquedo assim: objeto físico é um objeto físico, né? Bidimensional, né? Ele pode ser bidimensional e pode ser tridimensional. Bidimensional que ele tem só 2 dimensões. Tridimensional que ele tem 3 dimensões, né? Como uma bola, e como um jogo de tabuleiro é bidimensional, e como uma bola que é tridimensional, que ela está no espaço, né? Que produz entretenimento ou diversão da criança. Olha só como é interessante isso. É um objeto tridimensional, é um objeto físico, né? Primeiro ele é um objeto físico, palpável, que se possa tocar, né? O brinquedo. E que ele é bidimensional, tridimensional, e que ele faz parte do entretenimento e da diversão da criança, né? Essa diversão que num dado momento pode ser prazerosa, no outro momento pode não ser prazerosa, né? Como no caso dos jogos, né? Quando a criança perde um jogo, ela não sente prazer, ela sente tristeza, né? Mas quando ela ganha, ela sente euforia, ela fica alegre, né? Ela sente prazer de ter ganho o jogo, né? E tem a revanche, né, no jogo, né, que é o prazer de poder desafiar outra vez o seu oponente, né? Então, o ato de brincar leva ao modo da brincadeira. O ato de brincar lhe leva ao modo da brincadeira, que exige o brinquedo, né? Que é aquilo que nós estamos falando anteriormente, que a brincadeira, ela surge. E onde é que surge essa brincadeira? No mundo físico? Não, ela surge aqui, ó, né? na cabeça, né? E é aí que vem uma diferença entre a regra da brincadeira e a regra do jogo, né? Enquanto o jogo ele possui as suas regras pré-estabelecida, né? Como a regra do jogo do xadrez, a regra do jogo da dama, a regra do jogo do gamão, a regra do jogo de sei lá, no outro jogo, né? Eles são previamente estabelecidos, essas regras. Posteriormente, né, se joga e não pode mudar essas regras. A brincadeira não. A brincadeira ela é daqui. E no momento que estão brincando crianças, 2, 3 crianças, elas estabelecem as regras daquela brincadeira. Não é uma brincadeira que é previamente estabelecida as suas regras. Elas são estabelecidas no momento em que se instala a brincadeira, né? E elas podem mudar. Então, se lá pelas quantas a brincadeira não está dando o resultado que os brincantes gostariam que fosse, elas podem mudar a regra para poder adequar aquele modo de brincar, né? E daí o brinquedo, né? O brinquedo vem pela necessidade da sua existência, né? Então, se alguém estabelece lá, olha, nós temos que ter uma bolinha,
né? E essa bolinha ela vai ser a vermelha, amarela e azul. Então, quando a gente encontrar o fulano, a gente joga a bolinha e ele vai se tornar azul, né? Se a minha bolinha for azul, eu joguei nele, bateu nele e se tornou azul. Então, ele tem que se vestir na ideia da imaginação de que ele é um sujeito azul agora, né? E se o outro for vermelho, jogou a bolinha, tocou nele e se tornou vermelho, né? Então, assim por diante. Então, essas são regras que acontecem nesse momento do ato da brincadeira, e o brinquedo surge no momento que se instala a brincadeira, né? Então, a brincadeira ela vai cristalizar um mundo por meio do brinquedo, né? Então, ela cristaliza as suas necessidades de pertencer àquela brincadeira através do brinquedo, né? Então, o brinquedo sempre existiu, não com o nome de brinquedo, né? Na antiguidade, né, lá no Egito, na Mesopotâmia, na Grécia, em Roma, né, nessas civilizações antigas, né, o brinquedo ele era utilizado como proteção, né? Então, por exemplo, o que hoje nós temos como maracá, que a gente usa muito para bebês, né, que tem aquele sonzinho e tudo mais, né, que hoje tem uma diversidade de sons sonoros, tem uns maracás eletrônicos, tem uns maracás até a movimentos, né? Então coloca no berço da criança e tal, e com sensores, né? E esses maracás eles se transformaram ao longo do tempo, mas no início eles eram utilizados só simplesmente para tirar mal-olhados, né? Inclusive eles tinham uma forma de uma cabaça, dentro as sementes, e no final o rabo de um animal que era sagrado para aquela civilização, e que, fazendo determinados movimentos e cantorias naquele espaço, espantava os mal-olhares, espantava doenças, espantava os espíritos maléficos que vinham perturbar as crianças, né? A bola também, né? Ela era utilizada também como amuleto, né? A bola, o maracá, o apito, a piorra, né? Ou o peão, né? Tem a piorra e tem o peão, né? E eram utilizados como elemento para espantar os maus espíritos, né? Então eles eram amuletos de proteção, né? Na primeira metade do século XX, tem um antropólogo que ele vai estudar alguns grupos com menos contatos com a civilização, essa civilização que a gente tem de muitas tecnologias eletrônicas, e ele vai estudar e vai ver que essas civilizações que ele está estudando, alguns grupos, eles ainda tinham o brinquedo como amuleto, né? Esses brinquedos que nós estamos falando como amuleto. E que hoje isso praticamente desapareceu, mas em muitos grupos indígenas nossos aqui na nossa região, no Brasil, a gente encontra também ainda alguns objetos indígenas que faz parte desse âmbito de amuleto, né? Uma vez eu dando aula na pedagogia e falando sobre isso, eu tinha 2 alunas índias naquela época, e elas me trouxeram objetos do grupo que eram sagrados, que só o curandeiro do grupo que podia ter acesso, né? Elas trouxeram até escondido do curandeiro para me mostrar. Eu nem toquei no objeto, foi só para me mostrar mesmo como é que era, e elas poderem dizer que realmente aquilo que eu estava falando tinha uma relação com a realidade, né? Então esses objetos na antiguidade, eles que eram brinquedos, né? Eles não eram brinquedos, eles eram brinquedos, mas eles não tinham essa função que eles têm hoje de entretenimento e diversão, né? Ele vai ganhar esse status a partir do momento em que essa função
ritualística, ela vai perdendo, né, com o tempo. Por uma necessidade de estudo e de se escrever sobre essas questões, é que em 1607, cientistas e filósofos começam a olhar para esses objetos, né, como boneca, como o jogo de tabuleiro, né, começam a observar esses objetos. E na França, o orientador intelectual de Luís XIII, ele vai apresentar determinados objetos para o Luís XIII para ele desenvolver a estratégia de guerra, que eram jogos de tabuleiros, né? Tipo War, né? Eram jogos de tabuleiros que enquanto criança, enquanto menino, ele tinha que desenvolver já esse pensamento, né, de conquistador, de estrategista de guerra e tudo mais. Então se apresentava para ele os soldadinhos de chumbo, né, e os jogos de tabuleiro para que o Luís XV ele pudesse. Então para isso eles precisavam identificar um nome, batizar aquilo, como é que aquilo podia ser chamado, né? Aí no vocabulário francês e espanhol se identificou como jouguete, né? Jouguete, que era o brinquedo, para dizer, isso aqui é um jouguete, né? E no inglês é toys, né? Não toy, toys, né? Que se refere também ao mesmo objeto, né? E no latim ele passou a ser chamado de ludibrium, né? Que quer dizer objeto de ilusão. Olha só, né? Que o objeto de ilusão vai buscar uma outra palavra que é chamado ludus, né? E ludus quer dizer jogo, né? E jogo quer dizer se refere à ludicidade, né? Com a transformação do tempo da palavra, se nós nos referimos à ludicidade. Mas em 1694, ele passou especificamente, esses objetos passaram a ser especificamente tratados para criança, né? Para ser levado para crianças, né? Porque até as bonecas, elas eram levadas para as meninas, para as adolescentes, mas muitas mulheres utilizavam como modelos para fazer os modelitos de vestido, né? E muitas vezes para sair de um ateliê para o outro, essas bonecas que elas iam para o ateliê de uma costureira e a costureira fazia as roupas para aquelas bonecas e acabava se transformando como modelo, manequins para muitas mulheres adultas na época, né? Mas em 1721, já no século XVIII, né, o brinquedo passou a ser exclusivamente objeto para se divertir, para divertir as crianças, né? Então começou a se ter essa ideia, os filósofos começaram a filosofar mais sobre essas questões, na pedagogia também se começou a se questionar mais a respeito do papel desses objetos que produziam ilusões na criança, e que ilusão era essa, né? Que era a diversão, né? Que tem uma característica estética, né? E os pedagogos, né, educadores, eles passaram a adotar o brinquedo como método, né? Então, como é que era isso? Então, começaram a observar que existe a concepção do brinquedo pelo pensamento adulto e tem a concepção do brinquedo pelo pensamento da criança, né? Então, começou a perceber que havia essas diferenças. Então, duas concepções metódicas, elas começam a aparecer no mundo, né? Então, que é o que nós classificamos hoje, que o brinquedo enquanto artefato lúdico, né? Ele é um brinquedo técnico, ele é um brinquedo industrializado, ele é um brinquedo de concepção adulta, né? Então, o brinquedo enquanto artefato lúdico. E o brinquedo, enquanto objeto lúdico, ele é o brinquedo
da ação do brincar, né? Que é o brinquedo que a criança imagina que seja para entrar na brincadeira dela, né? Pela necessidade da brincadeira, né? E não pela necessidade de que eu tenho um brinquedo e quero que ele faça parte. Não serve. Para a criança não serve. Tem que ser um brinquedo que faz parte da necessidade dela, né? Então, esses objetos lúdicos, ele é qualquer coisa, né, que interessa ou desperte a atuação da percepção da criança. Despertou aquele interesse da criança por um galho de árvore, né? E esse galho de árvore ela pode se colocar na brincadeira, então ele passa a ser um brinquedo, né? E quando a gente leva crianças para um local, por exemplo, uma oficina de imóveis, que ela começa a ver pedaços de madeiras pequenininhas jogadas aqui e ali, ela começa a catar aquilo ali, aquilo já está sendo, olha, a imaginação já está utilizando para entrar na brincadeira. Ela já pensou uma brincadeira. Não pense que aquilo ali que está despertando a brincadeira. Não, ela já pensou a brincadeira e aquilo está fazendo parte já do acervo de brinquedos que vão fazer parte da brincadeira dela, né? Então, o desenho animado, ele é inclusive isso, como se fosse uma grande oficina de um marceneiro que joga aparas no chão e as crianças vão lá e pegam aquilo para participar da brincadeira. O desenho animado é isso, é uma grande oficina de um marceneiro em que os personagens, as cenas, as narrativas que acontecem ali, elas são partes de coisas que as crianças vão coletar para ela. Então, por isso que ela de repente vê o Sonic, aí o personagem Sonic é um resto que ficou e ela aproveita para colocar na brincadeira dela. E de repente ela é o Sonic. Ela corre na velocidade do Sonic, o Flash, né, também, né? E assim por diante. E todos os heróis, super-heróis, eles são simplesmente coisas que foram deixadas nesse laboratório, né? No laboratório da animação, e começa a fazer parte dele, e eles se apropriam. Aí o que eles vão fazer? Vão desenhar, né? E quando você menos vê, menos percebe, porque você não acompanha esse cotidiano da criança, ela está desenhando um super-herói, está desenhando fazendo um desenho animado, né? E sai desse momento, né, inusitado, desse encontro do objeto lúdico. Então, o desenho da criança é um objeto lúdico, porque ela criou para fazer parte da brincadeira, né? Então, o mundo infantil é aquele em que a criança consegue liberar a fantasia. Com a fantasia, os conteúdos, né? Os conteúdos que vão fazer parte com a forma da estética, de uma maneira de brincar, de uma maneira de se entreter com aquilo, né? E é super interessante, porque é a imaginação que está orquestrando toda esse momento, né? Então, nós podemos dizer que no desenho animado, no filme, o livro, né, ele não é somente a narrativa, né, que está valendo, né? Vamos para o cinema, vamos ver o filme, né? Não é só isso. Então, vamos ver o filme na televisão. A indústria está lançando o Goku, né? Como aconteceu recentemente, lançando do Goku. E o Goku, o filme, a narrativa, não era o interesse de todos. O que era de interesse de todos era exatamente o Goku, que é o brinquedo, né? O Goku passa a ser o brinquedo. Mas, como a criança, ela oferece ao seu pensamento essa fantasia do Goku para que ele possa ser um elemento, né, desse objeto lúdico. Ele passa a ser um objeto lúdico que a criança vai poder pensar. O Walter Benjamin ele diz o seguinte: não são as coisas que soltam da página, né? Está se referindo ao livro, né? No contar a história do livro, no livro, através do livro. Não são as coisas que soltam da página
em direção à criança, mas é o pensamento da criança que vai tecendo a imaginação. Olha só como é legal, né? Então, não são os personagens que saem do livro, é a criança que pula para dentro do livro. Né? E a gente tem que pensar nisso. E ele vai dizer mais ainda, ele vai dizer que isso é chamado impulso lúdico. Olha só como é importante e é legal, porque quando nós estamos trabalhando com desenho infantil, com a criação da criança, né, ela cria a partir de um referencial, e que nós não sabemos qual é esse referencial, porque ela está criando. Não é por isso que o Gombrich ele vai dizer que existem dois métodos dessa relação. Um é que a criança desenha aquilo que ela sabe, e o outro é ela desenha aquilo que ela vê, né? Então tem essas duas conotações, né? Que é o áptico e o visual. A criança que é áptica e a criança que é visual, né? Vejam a minha aula, tá aí no meu Instagram, que eu falo sobre essa questão, o áptico e o visual. Então, os artefatos lúdicos, né, ele é resultado do trabalho social, que agora nós estamos falando, não estamos falando mais dos objetos, né? Os objetos lúdicos estão no âmbito da criação, da imaginação da criança. Agora nós vamos falar um pouco sobre o artefato lúdico, que é resultado do trabalho social marcado por um processo de produção, né? Então, a indústria se organiza, né, para produzir um determinado objeto e, é claro, ela vai vender, ela vai colocar no mercado, né? Existe o mercado dos brinquedos, né? Assim como tem a bicicleta, como tem os brinquedos eletrônicos, os brinquedos de cordas, os brinquedos de jogos eletrônicos, né? Então, ela vai criar os artefatos lúdicos, né, para atender esse mercado. E não sei se você sabia que em 1980, eu acho que, não sei vocês, mas apareceu um desenho animado chamado He-Man, né? Esse desenho animado chamado He-Man, ele criou os donos, né, do He-Man, da marca, criaram o boneco He-Man. Foi o primeiro boneco a ser criado. Depois veio o Jean Joy, né, e vieram outros, She-Ra, e começou a aparecer outro, Batman, né, e assim por diante. Mas o He-Man foi o primeiro, né, que depois veio até o Castelo de Grayskull, né? Tinha que comprar o Castelo de Grayskull. Então a partir dali se criou uma série de brinquedos que eram lançados juntamente com os desenhos animados, seja ele da televisão, seja ele do cinema, né? Então eles eram lançados por esses dois. Inclusive a empresa McDonald's, ela vai até hoje passar a utilizar os brinquedos para distribuir juntamente com os lanches. Você faz uma compra de um determinado lanche, uma quantidade, um valor de lanche, e ganha um brinquedo, né? E a McDonald's hoje é a maior distribuidora de brinquedo do mundo, né? Ela distribui milhares no mundo inteiro de brinquedos usando esse marketing, né? E a metodologia de lançamento de brinquedos mudou a partir da década de 80, depois de He-Man, né? Então, a partir de 1985, não se fazia mais um desenho animado e depois do brinquedo. Ficou o contrário. Se lançava o brinquedo, né? E a McDonald's era um dos locais onde se lançava primeiro o brinquedo e depois o desenho animado. O desenho animado vinha já vinha e vem hoje como um recurso, né, de estratégia de marketing para vender
o brinquedo. Então assim, pensar que a indústria está preocupada com a imaginação dos nossos filhos, não está. Né? Não está preocupada. Está preocupada com que os brinquedos eles vão poder oferecer novas aprendizagens, né? Está preocupada em que os brinquedos vão desenvolver novas inculcação de consumo nesse mercado. Né? Essa é a maior preocupação, assim como os Transformers. Né? Os Transformers eles têm um estudo piagetiano, né? Porque tem toda uma dificuldade, né? Porque os Transformers básicos são só encaixar não, nem encaixar, é só entortar, né? Abrir, fechar. Os mais sofisticados foi encaixar e torcer, né? É mais difícil fazer isso, então não é para qualquer criança, né? Se a criança muito pequena utilizar isso aí, ela vai tentar fazer aquilo, ela vai quebrar. E esses bonecos, o Transform, Barbie e outros brinquedos nessa categoria da industrialização racionalizada, né? Elas vão ser exigidas delas um plástico que é chamado plástico ABS, de modo que caso quebre não produza ponta. Né? Porque aí não pode ter parafuso, não pode ter ponta, não pode, né? Então é um plástico especial e por isso eles ficam muito caros, né? Esses brinquedos. Mas ele tem um nível de segurança que é exigido, esse nível de segurança, diferente de outros brinquedos que são fabricados na China e que são vendidos no Paraguai. Eles não têm essas exigências e acabam, quando quebra, fica uma ponta, a criança se fere, né? Vem com parafusos, né? Vem com coisas absurdas, né? E a gente tem que levar em consideração essas questões do objeto, né? Do artefato, né? Enquanto objeto, né? Eu vou parar um pouco aqui e quero saber se vocês têm alguma pergunta, né? As pessoas que estão aqui. Manda um coraçãozinho aí para o Instagram poder distribuir mais esses conhecimentos para a gente. Bem, gente, o meu e-book ele está aí à disposição, né, de quem esteja interessado em... Estou tentando ver, não consigo colocar aqui o endereço do e-book, né, mas ele está aí na barra, já passou aí, ó. Se você rolar essa barrinha aí, tem o endereço do e-book e você pode adquirir o e-book e rever essa aula que eu estou trabalhando aqui, que eu acabei, né? Não vamos parar por aqui, porque eu vou trabalhar na próxima as questões da imaginação e as questões da relação brinquedo-criança, né? O sentido da imaginação, né? Nós vamos trabalhar na próxima semana, no próximo sábado, e vamos falar mais do brinquedo racionalizado, né? Porque ele vai ter um papel importante na nossa vida, né? E como essas relações elas têm a ver com arte e ludicidade, tá? Sempre eu vou estar trabalhando e vamos ver mais metodologia. Eu apresentei uma metodologia hoje, que se você for esperto ou esperta e souber trabalhar legal com essa metodologia, dá para fazer uma coisa muito legal em sala de aula, né?